Olá, seja bem-vindo ao Percurso Médico. Hoje vamos falar sobre a placenta, interface materno-fetal. O que é a placenta? A placenta é um anexo embrionário que é responsável pela troca dos nutrientes, gases e produtos metabólicos entre a mãe e o feto. Além disso, ele produz hormônios essenciais para manter a gravidez. Nós temos duas partes na placenta. Uma de origem embrionária, que é o componente fetal que a gente fala. Ela é composta pelo trofoblasto, que a gente já vai explicar, pelo mesoderma extraembrionário e que esses daqui vão formar o quê? O córeo. Então, a parte embrionária é o córeo. Agora, a origem materna, componente materna, é quando nós temos o endométrio modificado. O endométrio dentro do útero, ele vai se modificando com a gestação. Depois que ele se modifica, ele ganha um novo nome. Esse nome se chama decídua basal. Ela é rica em lipídios e glicogênio. Então, a parte que é da mãe na placenta se chama decídua basal e a parte que é do embrião, que fica ali na placenta, se chama córeo. Isso é importantíssimo saber. Trofoblasto e vilosidades, então. Nós temos três partes essenciais na parte embrionária da placenta: o sincício trofoblasto, o citotrofoblasto e o mesoderma. Em aulas anteriores, a gente já explicou que o sincício trofoblasto é a parte externa, aquela que entra dentro do endométrio da mulher, porque é ela que vai fazendo as lacunas, aonde que rompe vasos sanguíneos e começa a encher as lacunas com sangue, que é isso que vai alimentando o embrião. O citotrofoblasto, que fica logo abaixo do sincitotrofoblasto, uma camada intermediária, que é onde, com o desenvolvimento do embrião, as artérias espiralas elas vão invadindo. E o mesoderma, que é o local onde vai estar vascularizado, que eu já vou mostrar. Ele é especialmente feito de tecido conjuntivo e é onde contém os capilares fetais. É onde que conecta a placa cariônica à parte embrionária. É onde que a gente diz que acontece a troca de gases, troca de nutrientes entre o sangue materno e o sangue do embrião. Lembrando sempre, sangue materno e fetal nunca se misturam. Ah, vai vir o sangue da mãe, vai vir o sangue do bebê, vou fazer as trocas ali, volta do sangue da mãe e volta do sangue do bebê. Não, isso não existe. Então, eles vão estar numa disposição, que eu vou explicar um pouquinho adiante, para que eles façam apenas essa troca de gases, de nutrientes da mãe pro bebê. Aqui, por exemplo, então, a gente tem a camada que é a camada da decídua basal. Lembra que decídua basal é o quê? É a parte materna. Então, essa parte aqui que a gente tem é a decídua basal, é a materna. Para cá, essa parte aqui é o córeo embrionário, então. Temos duas partes que fazem a formação da placenta, a decídua basal e o córeo, certo? Explicando melhor aqui para vocês. Aqui eu tenho meu sincício trofoblasto. Lembra que ele entra no endométrio da mulher? Então é isso daí que vai entrando. Com o tempo, essa parte aqui, estão vendo essa linha que são células cúbicas? Esse é o nosso citotrofoblasto. Esse citotrofoblasto, no início, ele fica como uma linha reta, ele não fica assim como ele está aqui. Posteriormente, com o passar do tempo, ele vai fazendo agrupações. Esse daqui, ó, são grupos, ele vai se modificando junto com o sincício trofoblasto, tá? Ele vai fazendo umas invaginações maiores, ele vai fazendo uns aglomerados de células do sincício trofoblasto, que a gente chama de velocidades cariônicas primárias. É a primeira forma para conseguir já fazer com que o córeo placentário seja formado. Sequencialmente, essa parte do citotrofoblasto, ele vai aumentando o número de camadas de célula e ele vai pegando lacunas. E o mesoderma também vai entrando ali nessa região, que o mesoderma é esse tecido aqui, ele vai entrando nessa região e vai formando como se fossem umas lacunas maiores. Formou essas lacunas maiores, esse espaço maior, vamos dizer assim, o que acontece? Começa a formação dos vasos. Os vasos que estão na região do córeo, na região embrionária da placenta. Então, essa região ali é a região onde que vai acontecer as trocas gasosas com o sangue da mãe. Como? Vamos observar esse espaço aqui.
onde eu fiz o quadrado, certo? Eu tenho esse meu espaço. Essa parte aqui, o espaço interviloso, é a parte onde o sangue da mãe vai chegar, até ali. Esse espaço aqui, como se fosse uma arvorezinha, estão vendo? É aonde vai ter os vasos sanguíneos que vêm do embrião. Eles não vão se anastomosar e trocar o sangue, tá? O que vai acontecer? O sangue da mãe vai ficar nessa região aqui e o sangue do bebê nessa região interna. O sangue do embrião vai ficar aqui dentro. E por difusão, o sangue da mãe vai mandar os nutrientes e todas as necessidades do bebê para dentro dessa região aqui, onde que está então o nosso sincício trofoblasto formadinho, organizado, com os vasos dentro. É assim que acontece. Não acontece troca de sangue mãe e bebê, mas sim por difusão acontece troca de gases, nutrientes e afins. Então, revisando, a placenta ela é formada por duas partes, uma materna, que é a decídua basal, e a outra o córion, que é a parte embrionária. No espaço interviloso ocorre a troca gasosa, a troca de nutrientes entre mãe e bebê, porém o sangue nunca jamais vai se misturar, certo? Logo então, estruturas principais que nós temos: o córeo frondoso, que é a parte que a gente falou ali, que é a parte embrionária, a decídua basal, que é aquela outra parte que fica em cima, que é a parte materna, mas nós também temos a decídua capsular, que é a parte onde fica o embrião, logo ao redor do embrião, e nós temos a decídua parietal, porque entre o embrião e o outro lado da parede do útero existe um espaço, e esse espaço, então, do outro lado do espaço é a decídua parietal, na parede do útero, do lado contrário da placenta, certo? Nesse entorno todo, ocorre o surgimento da membrana amniocoriônica, que nada mais é a membrana que vai se romper ali no parto, onde tem o líquido amniótico dentro, liberando o líquido amniótico. Popularmente, pessoas falam: minha bolsa rompeu, o que quer dizer que a membrana amniocoriônica acabou se rompendo em trabalho de parto. A estrutura da placenta. Nós temos 4 barreiras da placentária, tá? Essas são importantes saber. O endotélio fetal, o endotélio dos capilares dentro das velocidades. Então, sabemos que todo vaso sanguíneo ele é formado por endotélio. Então, ele já é uma barreira fetal. Depois de que ele fica aqui dentro, aqui, ó. Vamos fazer a imagem ali dentro. Lembra dos capilares da imagem anterior? Ficam aqui dentro. Ele é circunlado por quem? Pelo tecido conjuntiva, pelo mesoderma. Toda essa região aqui, o tecido que tem é o mesoderma, dentro dessa região aqui. Então, é mais uma barreira. Depois disso, nós temos o citotrofoblasto, que formou essas velocidades, essas arvorezinhas que a gente falou antes. E por último, a gente ainda tem o sincício-trofoblasto, que é a camada externa que entra em contato direto com o sangue da mãe. Então, nós temos 4 barreiras placentárias. Tem que passar pelas 4 barreiras para chegar dentro do sangue do bebê. Os nutrientes, os gases, tudo que é necessário para o bebê poder se desenvolver. Nos espaços intervilosos, que é esses espaços aqui, nos espaços intervilosos, que é esse espaço aqui no meio, chegam as artérias espirais, essas aqui em cima, que é de origem materna. Mais ou menos 80 a 100 artérias espiralas levam sangue oxigenado aos espaços intervilosos. O retorno ocorre então pelas veias endometriais. O volume nos espaços intervilosos é de aproximadamente 150 ml e ele é renovado a por minuto 3 a 4 vezes. Então, ocorre uma renovação constante, mas ele só comporta 150 ml. O citotrofoblasto depois desaparece no 4º mês, ele é uma membrana fina, o que permite um aumento nessas trocas gasosas que é necessária. Então, a placenta humana é do tipo hemocorial, que o sangue materno fica em contato direto com o derivado cariônico, com o sincício trofoblasto, mas ele não se mistura com o sangue fetal.
Funções da placenta: troca gasosas, como a gente já falou, por difusão simples, oxigênio, gás carbônico, tá? Por difusão. Nutrientes e eletrólitos, carboidrato, vitaminas, aminoácidos, ácidos graxos, uma vez que existe uma deficiência nessa alimentação, nessa nutrição do nosso feto, a gente percebe que ele não tem um desenvolvimento, um crescimento, um ganho ponderal, um ganho de peso. E existe também uma imunidade passiva, tá? Que são anticorpos maternos. Então, a partir de 14ª semana, a mãe consegue passar apenas anticorpos IgG pro bebê. Também tem hormônios relacionados à placenta, uma delas é o HCG, que mantém o corpo lúteo nos primeiros 2 meses aproximadamente. É o HCG que a gente percebe, faz o exame na urina ou no sangue, que a gente consegue fazer sua mensuração e dizer a mulher está grávida. A progesterona, que ela é mantida na gravidez e quem mantém até o 4º mês é o corpo lúteo, depois quem assume é a placenta. Os estrógenos, que faz o crescimento uterino, desenvolvimento mamário, e o somatomamotrofina, que é um lactogênio placentário que prioriza a glicose ao feto. Cordão umbilical líquido amniótico. Sobre o cordão umbilical, é importante a gente saber que ele é formado por uma veia e por 2 artérias, tá? De acordo com a evolução ao longo da gestação, então, com 10 semanas mais ou menos, ele comporta 30 ml, tá? O volume inicial. Posteriormente, com 20 semanas, já são 450 ml, que é levado então até o feto. Com 37 semanas, mais ou menos de 800 a 1 litro, aproximadamente. Então, contém 2 artérias, como já havia dito. 2 artérias e uma veia, envolvidos por uma geleia chamada geleia de Vatrou, que ela é rica em proteoglicanos, né? Para proteger os vasos em si. E as artérias têm fibras musculares elásticas para constrição rápida após parto, ou seja, para que interrompa o fluxo de sangue após o nascimento do bebê. Muito obrigada, nos vemos em breve, feito por quem estuda, pensado para quem quer aprender.